E aí, minha gente? Tô numa ressaquinha aqui, viu? Preciso começar esse vídeo com essa confissão. Então, não espere uma concatenação de ideias melhor do que a média medíocre, né, dos vídeos desse canal. Então, hoje vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. Eu queria começar, além da confissão, deixando um recado. Se tiver algum torcedor do Tottenham aqui, eu sei que a rodada não terminou, inclusive o Tottenham pode se isolar na liderança se vencer o Fulham nesta segunda-feira. E eu prometo que eu vou me esforçar para conseguir assistir a partida e depois gravar o vídeo. É um esforço porque eu não sei como que vai ser o meu dia nessa segunda-feira. Eu vou estar na cobertura da véspera de Manchester United e Copenhagen pela Champions League, e na véspera é o dia das entrevistas coletivas, exclusivas, inclusive eu vou falar com o Ten Hag de maneira exclusiva antes dessa partida, tem os treinamentos e tudo mais, então é um dia muito extenso e eu não sei se eu vou conseguir, por conta do volume de trabalho e da extensão do dia de trabalho, assistir a essa partida do Tottenham, porém, repito, vou me esforçar para trazer um vídeo, ainda mais se vencer, porque enfim, trazer a rodada sem falar do líder é um pecado que eu espero não cometer. Bom, vamos começar falando dos clássicos deste sábado, começando pelo jogo em Stamford Bridge, um jogo muito bom do Chelsea, hein? Empate em 2-2, eu sei que esse gosto amargo está mais na boca do torcedor do Chelsea do que do torcedor do Arsenal, que para o Arsenal foi 1 ponto conquistado e para o Chelsea foram 2 pontos perdidos. Mas eu vejo muitos sinais positivos para o Chelsea nessa partida. De longe, a melhor atuação do Chelsea na temporada. E, sei lá, cara, da minha lembrança, assim, eu não consigo trazer uma atuação do Chelsea tão boa contra um adversário tão grande, né? Uma atuação à altura do jogo. O Chelsea há muito tempo não entregava algo desse tipo. Então, vejo muitos sinais positivos para o torcedor do Chelsea, apesar da derrapada, apesar do escorregão de não dá, né? Se entregar uma vantagem de 2-0, ainda mais começando com uma entregada de fato, né? Que foi do Robert Sanchez, o goleiro inseguro do Chelsea, para o gol do Declan Rice, que foi o primeiro do Arsenal, traz o Arsenal de volta para o jogo, que consegue capitalizar muito bem esses 15 minutos finais e empata a partida sem jogar bem. A atuação do Arsenal foi muito ruim, né? Assim, um Arsenal irreconhecível. Se o Chelsea foi irreconhecível porque jogou muito bem, mas está numa crescente, então faz sentido e, repito, se eu sou o torcedor do Chelsea, eu fico mais feliz com o que o time mostrou do que triste com a perda dos 2 pontos, né? A perda da vitória. E o torcedor do Arsenal tem razões para ficar com uma pulguinha atrás da orelha, ao mesmo tempo em que deve celebrar o fato do time conseguir arrancar um empate contra o Chelsea fora de casa, mesmo numa noite em que jogou mal, né? Isso é fundamental para os pontos corridos, ainda mais quando você tem essa disputa contra o Manchester City, inicialmente falando, né? A gente não sabe se vai ser mais uma vez o bicho-papão da competição, mas enfim, o Arsenal tem essa marca na pele da temporada passada do trauma da perda do título, então somar um ponto numa noite como essa, né, num jogo como esse, é fundamental. Então é uma celebração justificada e faz todo sentido que o Arsenal fique muito feliz com esse ponto conquistado, mas é claro que há de haver uma frustração com o nível ruim da atuação coletiva, de atuações individuais. O Arteta teve pela primeira vez a possibilidade de escalar nessa temporada o trio de ataque titular e não funcionou, né? Martinelli, Saka, Jesus foram mal, Odegaard foi mal, enfim, o time não encaixou, mas conseguiu esse empate, né? O Chelsea, ele abre o placar num pênalti na mão do Saliba, que é uma mão que tem que marcar, né? Assim, não faz nenhum sentido não marcar. Mas eu não gosto dessa regra, porque acho que o desvio tão em cima ali, por mais que, né, o braço esteja muito aberto, eu não gosto porque me parece um movimento natural. Mas eu não estou discordando da marcação do pênalti, já disse aqui, é pênalti claro, de acordo com a regra. Eu não gosto muito dessa regra, inclusive. Mas enfim, a regra da mão no futebol, ela sempre foi um problema e tem sido cada vez mais.
Outra questão da arbitragem, o Cole Palmer escapou por centímetros, né, de um cartão vermelho antes de fazer o gol e entregar uma atuação muito boa. O Cole Palmer, ele tem um toquezinho ali que me deixa esperançoso de que ele seja um jogador especial. Tá? Vou ficar nisso para não empolgar demais, mas deixo isso aqui. Agora, antes de demonstrar mais uma vez esse nível de maturidade que ele tem com tão pouca idade, o Palmer ele dá uma entrada no Gabriel Jesus que se pega um pouquinho acima da chuteira, ou se tem uma arbitragem mais rigorosa, tanto no campo quanto no VAR, ele poderia ter sido vermelho, cartão vermelho direto, porque foi uma entrada muito perigosa, que poderia ter inclusive machucado seriamente o Gabriel Jesus. Bom, já falei aqui da falha do Sanches, né? Injustificável no gol do Declan Rice. Eu inicialmente achei que o Raya tinha falhado no gol do Mudryk, um gol sem querer, por mais que o Pochettino diga que o Mudryk quis. Eu não consigo acreditar que o Mudryk quis fazer aquele gol, mas isso pouco importa, porque sem querer também conta, e foi muito importante para o Mudryk para seguir nesse bom momento e marcar pela primeira vez dentro de casa, né? Marcar pela primeira vez em Stamford Bridge com a camisa do Chelsea. Inicialmente, então, achei falha de posicionamento do Raya, mas quanto mais eu vejo, mais eu mudo de opinião e vou para o lado de quem diz, cara, ele se posicionou para fechar o cruzamento e o cruzamento veio em forma de chute. Então ele acaba sendo tendo azar no lance, acho. Porém, é um lance que vai dar mais volume ao debate e ao problema que eu acho que o Arteta arrumou com essa questão de colocar o Ramsdale no banco sem muita justificativa, né? Ao meu ver, o Ramsdale não caiu de produção para a chegada do Raya, que não é tão mais goleiro assim do que o Ramsdale. O jogo dos pés é melhor e isso é muito importante, mas nem isso foi bem o Raya em Stamford Bridge. Dois goleiros muito inseguros, portanto, dentro de campo, né? E o Trossard é absolutamente decisivo, é bizarro assim, o quanto que ele entrega com tanta consistência, sendo um 12º jogador para esse Arsenal, né? Sendo uma espécie de talismã, a gente falaria mais antigamente, e mais uma vez conseguindo fazer gol que vale ponto para esse Arsenal, saindo do banco de reservas. Para finalizar, os laterais do Chelsea muito bem, né? O Cucurella foi bem, o Malo Gusto, ele jogou bem, e o Reece James voltou, né? Entrou no segundo tempo, o capitão do Chelsea, que tomara consiga ter saúde física para entregar o bom futebol que a gente conhece. Por melhor que o Malo Gusto esteja jogando, o natural é que o James atropele na concorrência, ele é o titular. E o Chelsea evoluiria muito com um Reece James saudável. Passando para o outro clássico do sábado, o clássico de Merseyside. Vitória do Liverpool, para variar, para cima do Everton. Uma vitória muito mais na marra do que na qualidade, hein? Eu não gostei da atuação do Liverpool, achei uma atuação abaixo da crítica, ainda mais pelo cenário com o qual o jogo se apresentou, com uma expulsão tão cedo na partida, no primeiro tempo ainda, do Ashley Young, que foi juvenil. Enfim, tomar aquele segundo cartão amarelo, 2 cartões inclusive, em disputa direta com o Luiz Dias. Enfim, cara, colocar o Ashley Young para marcar o Luiz Dias é complicado. E se provou muito rapidamente na prática. E aí o Liverpool não consegue, assim, criar oportunidades de fato, né? Teve muita quase chance, né? O Liverpool teve, especialmente no primeiro tempo, oportunidades de criar em que no último passe algum jogador do Liverpool errava. Então, de fato, não teve muita exigência para cima do Pickford, até o pênalti, que é um pênalti que não dá para não marcar. Essa é a mão que eu não só reconheço que está na regra, como concordo com a regra. O Keane está entregando muito, né? Tá muito mal nesse começo de temporada. O Michael Keane, não à toa, estava no banco de reservas e entrou e foi mal mais uma vez e decisivo negativamente para o Everton. Então, assim, até o pênalti, o Liverpool estava num jogo muito esquisito, num cenário que parecia complicado de desamarrar.
Não gostei do McAllister mais uma vez, não gostei. Acho que batem a carteira dele muito frequentemente naquela posição ali no meio campo, ele ainda está se ajustando. Vamos ver se ele evolui, né, para ser um jogador ainda mais completo do que ele provou ser com a camisa do Brighton, com a camisa da seleção argentina na Copa do Mundo principalmente. Mas não gostei. Acho que do Liverpool só se salvaram do time titular o Szoboszlai e o Luís Dias. O Salah porque foi decisivo, né? Não foi uma grande partida do Salah com a bola nos pés nos 90 minutos, mas ele entrega os 2 gols e é aquela coisa que a gente já falou aqui no canal, né? O Salah, ele é absurdo, ele domina a arte de trazer o impressionante para a rotina, né? De trazer como é que se diz? O extraordinário para o ordinário. É impressionante o que o Salah consegue, e mais uma evidência disso é que ele, além de estar com 7 gols e ser o vice-artilheiro da Premier League, ele participou diretamente de gols nas últimas 13 partidas em Anfield, na Premier League, 13. O recorde histórico da competição pertence a Alan Shearer, para variar, 18 jogos seguidos, participando de gols diretamente dentro de casa. E depois o Thierry Henry com 17. Só esses 2 caras estão à frente do Salah, que chega a 13 agora. Portanto, é nessa mesa aí, né, que o Salah cada vez se finca mais entre os maiores jogadores da história da Premier League e do Liverpool, o que é absurdamente grande, né? Então, o Salah, ele não tem um grande jogo, mas ele faz os 2 gols e é isso aí que importa para o Liverpool. Desamarrou uma partida, repito, em que a atuação não foi muito inspiradora. Do banco de reservas vieram 2 muito boas entradas, né? O Darwin, que, enfim, cada vez mais fico feliz por ele entregar um bom futebol com a camisa do Liverpool, agora também com a seleção do Uruguai, mas como tanta gente se apressou em colocá-lo na caixinha dos tais bagres, que é uma palavra que eu detesto, o Darwin, ele é muito bom jogador. Ele é um criador de caos, né? Ele às vezes ele se embanana com as próprias pernas, mas ao mesmo tempo ele está ali criando volume de jogo. E ele sempre oferece volume de jogo, por mais que de vez em quando ele perca gols, ele erre passes e erre jogadas. Ele tem acertado com cada vez mais frequência e ele tem conseguido criar consistentemente volume de jogo para esse Liverpool. Ele entrou bem na partida, o Harvey Elliott também entrou, jogou melhor do que o Gravenberch, e o Elliott, que faz um bom início de temporada, ele entra bem mais uma vez, quase faz um gol, né? Então o Liverpool tem bons sinais, apesar da atuação que eu achei pior do que eu imaginava que seria, tá? Um detalhe curioso é que a expulsão do Young foi a primeira de um adversário do Liverpool na Premier League por 2 amarelos desde 2015, 8 anos que o Liverpool não via um cartão vermelho como consequência de 2 amarelos para o adversário dentro da Premier League. E o detalhe é que o anterior ao Young, lá atrás em 2015, foi do Sadio Mané, que na época ainda jogava no Southampton. Outro detalhe para finalizar aqui, o Liverpool chega agora a 99 vitórias na história do clássico de Merseyside. A freguesia da era Premier League para cá, ela é tremenda, mas historicamente é muito mais equilibrada do que talvez a gente possa pensar, tá? São agora 243 jogos na história do clássico, 99 vitórias para o Liverpool e 67 para o Everton. Não é um domínio tão bizarro, né? E 77 empates. Então, é claro que no nosso recorte geracional é um clássico que se assemelha mais a Barcelona e Espanhol do que a Barcelona e Real Madrid. É uma vantagem absurda do Liverpool, mas historicamente não é assim. Mas enfim, a história segue andando e o Liverpool vai criando uma história de freguesia, né, para cima do Everton. Falando também do líder momentâneo, ou enfim, a depender da partida do Tottenham, o líder final dessa rodada, o Manchester City consegue evitar que o momento ruim de antes da data FIFA se estendesse para agora, né? Poderia ter chegado à 3ª derrota seguida, o que não acontece no City desde 2016, portanto, desde a primeira temporada de Pep Guardiola
no clube e de adaptação. O Manchester City joga bem contra o Brighton, apesar de ter terminado a partida tomando sufoco. O Brighton cresce muito no segundo tempo, o City vai para o intervalo com uma vantagem de 2-0 e jogando bem, encurralando um Brighton que parecia muito pouco com o Brighton que a gente conhece. Não pela derrota, porque a derrota ela é provável que venha para o Manchester City, ainda mais em Manchester, mas a atuação do Brighton era muito pouco parecida com que esse time sabe e faz, né? Sabe fazer e faz. O segundo tempo não. O segundo tempo foi muito bom do Brighton. O Mitoma cresceu bastante. Bagunçou o Kyle Walker no segundo tempo. E o Ansu Fati entra bem, faz o segundo gol dele com a camisa do Brighton. Ainda não foi titular na Premier League, mas tem entrado com regularidade e agora consegue esse segundo gol. E é um Brighton que ele está entendendo o agridoce que é disputar uma competição europeia, né? A gente já viu isso acontecer, por exemplo, com o Burnley e com outros times que não têm a grana para montar elencos mais recheados ou com menos distância entre titular e banco de reservas e está sofrendo com o maior número de jogos. Não sou só eu quem está falando isso, o próprio Roberto De Zerbi disse isso na entrevista coletiva. O número de lesões é assustador. Agora chegam as lesões do Danny Welbeck, um problema muscular, e do Solly March, que aí sim é um problema que parece ser muito grave e deve ficar fora por bastante tempo dos gramados, infelizmente. E aí o Brighton já está sem o Estupinhan, está sem o Lamptey, está sem o Enciso. Então é um Brighton que vai desmanchando e vai ser muito difícil conseguir, portanto, manter uma briga na Premier League em paralelo à Europa League. Agora tem esse jogo que tinha tudo para ser maravilhoso, mas que pode ser estranho no fim das contas, primeiro por conta dessa crise de lesões do Brighton e essa crise bizarra do Ajax, né? Brighton e Ajax Amsterdã é um jogo que eu gostaria muito de ir e que tinha toda a pinta de ser maravilhoso e pode acabar sendo de qualquer forma, mas ele chega com esse cenário, esse contexto diferente do que a gente poderia imaginar no início da temporada. Enfim, o Brighton ele consegue perder de pé e o Manchester City, por mais que tenha essa sensação de perda de controle do jogo, consegue uma vitória com atuações interessantes e convincentes, com retorno de Rodri, da suspensão. O City que perdeu os 3 jogos em que o Rodri não disputou por conta daquele cartão vermelho. E o retorno do Rodri é muito importante, falar isso é chover no molhado, tanto quanto quase o do Stones, né? Primeira titularidade do John Stones nessa Premier League, ele estava machucado e é muito importante o Stones voltar, né? A válvula de escape da saída de bola do Manchester City é o John Stones também. Só que é o seu Manchester City nessa temporada, você vê, né? A gente se acostumou de ser o Manchester City do Haaland, do De Bruyne, do Gundogan, enfim, do Rodri. E nessa temporada, ofensivamente falando, claro que tem o Haaland, e aí já faz gol mais uma vez e é o artilheiro da Premier League, artilheiro do time na temporada. Mas assistindo as partidas você vê que é um City muito de Julian Álvares. É uma temporada maravilhosa do Julian. E do Jeremy Doku. Ele está muito bem e muito bem rapidamente, né? Com a camisa do Manchester City. É um pontinha liso, cara. Ele é chato e ele bagunçou o James Milner. Não entendi, isso é uma falha do De Zerbi ali, né? Não entendi porque ele escalou o James Milner na lateral para marcar o Jeremy Doku, que é muito rápido, né? O vovô garoto Milner sofreu quase tanto quanto o vovô garoto Ashley Young com o Luis Diaz em Anfield. Então, o time melhorou muito e conseguiu fechar aquela porta ali na lateral direita quando entrou o Veltman no intervalo no lugar do Milner. O De Zerbi conseguiu consertar aquilo ali. Mas enfim, o Doku jogou muito bem e está colocando um pé à frente do Jack Grealish, né? Que entrou, fez o que o time precisava, que é segurar a bola, mas eu acho que é muito pouco, né, cara? Assim, quando o Grealish ele entra nessa forma, ele me irrita um pouco. Não sou o treinador do time, portanto, eu quero me divertir.
porque ele arrisca muito pouco, ele é um cara muito de controle. Eu acho que o Grealish, ele se limitar a ser um cara de controle é muito pouco para o futebol que ele tem, ou pelo menos que ele tinha de maneira mais mágica e mais livre no Aston Villa. Ao mesmo tempo em que não dá para culpar, talvez, o Pep Guardiola por essa limitação do Jack Grealish, porque o Doku é um cara que arrisca e que está sendo titular à frente do Grealish. Então, assim, tem algo do Grealish nisso também. Não sei o que ele vai ter que fazer para ganhar essa briga. Claro que vai depender do adversário, do estilo de jogo que o Guardiola quer. O Grealish vai ser titular várias vezes, à frente do próprio Doku, que pode jogar também na ponta direita. Mas estou gostando muito do Jeremy Doku. Tá muito bem. Chegou muito bem, chegou voando baixo com a camisa do Manchester City. Passando rapidamente agora para a goleada do Newcastle para cima do Crystal Palace. O Newcastle que não está sofrendo, né? Como o Brighton, por ter uma competição europeia em paralelo e, portanto, mais jogos, e no caso do Newcastle, de Liga dos Campeões. Tanto é que consegue mais uma vitória, provando a recuperação de um início ruim de temporada, né? Esse Newcastle que agora vence 4 dos últimos 5 jogos na Premier League e está voltando a encostar na parte de cima da tabela. E a prova de que o elenco oferece ferramentas para para o time do Ed Howe, essa prova esteve nessa partida no nome de Jacob Murphy, né? Ele faz um gol, dá 2 assistências na primeira titularidade dele com o Newcastle nesta Premier League. Então é um cara que entregou no momento em que o elenco precisava de outras peças. O Ed Howe começa com o Almiron no banco, o Isaac no banco, o Sandro Tonali, que aliás ele entrou no segundo tempo e pode ser que tenha sido a última partida dele com o Newcastle na temporada por conta de uma provável suspensão pesada que vai chegar pelo envolvimento com apostas desde o tempo em que ele jogava no Milan. Vocês estão acompanhando esse caso, enfim. É um caso triste mas que, enfim, o Tonali provavelmente vai receber uma suspensão grande e pode ter sido a última partida dele nessa temporada. Vamos esperar para ver. De qualquer forma, grande notícia com o retorno do Joelinton de lesão. Importante o Joelinton voltar para jogar ali do lado do Bruno Guimarães. Enfim, é titular, claro, desse time do Newcastle. E a gente teve a estreia do lado do Palace, finalmente, do Matheus França, né? Brasileiro revelado no Flamengo. Enfim, ele conseguiu estrear depois de chegar no Crystal Palace e por questões físicas ele não tinha estreado, estreou, entrou no segundo tempo. E, enfim, a gente tem esse Newcastle também com a marca do Trippier mais uma vez, 4º jogo seguido em que ele dá assistência para algum companheiro do Newcastle na Premier League, 6 assistências na temporada, na competição, é o líder nesse quesito, ao lado do Pedro Neto, que também está voando muito bem com a camisa do Wolverhampton. Próximo jogo do Newcastle contra o Borussia Dortmund pela Champions, e lá estarei na quarta-feira mais uma vez no St. James's Park. Passando para a vitória do Manchester United para cima do Sheffield United, numa noite de homenagens mais do que merecidas e bonitas e um tributo que vai se estender e tem que se estender. A Inglaterra faz isso muito bem, né, de valorizar os ídolos do futebol inglês, e poucos são tão grandes quanto Sir Bobby Charlton. Ele faleceu aos 86 anos de idade, um sobrevivente da tragédia de Munique, né, gente? Um sobrevivente da tragédia de uma queda de avião e que voltou a jogar bola, foi campeão europeu com o Manchester United, foi campeão do mundo com a seleção da Inglaterra e viveu para ser Sir, viveu para ser nome de arquibancada de Old Trafford, membro de uma estátua maravilhosa e icônica na frente do Teatro dos Sonhos, que é a Santíssima Trindade do Manchester United, ao lado do George Best e do Denis Law. O Sir Bobby Charlton é gigante, já tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, nunca falei com ele, nunca entrevistei, mas fica essa memória carinhosa no meu coração aqui. O United consegue vencer com um gol absurdo do Diogo Dalot, né? Um chutaço de fora da área. Se você não viu, veja, por favor, porque foi um golaço do Dalot. E o United, eu não vi essa partida, porque eu estava fazendo o que acabou me dando essa ressaca, mas pelo que eu li,
e aí eu posso ser corrigido, por favor, se eu estiver errado, na caixa de comentários, que o Manchester United não jogou bem e que o primeiro tempo especialmente foi um pouco complicado. De qualquer forma, o prêmio de melhor do jogo foi entregue para Harry Maguire, o que me alegra, né? Eu não acho que o Maguire seja zagueiro para Manchester United, não acho que ele tenha esse nível, mas também não vejo qualquer razão para ele sofrer a perseguição que ele tem sofrido, então é importante vê-lo jogar seguidamente com a camisa do Manchester United, jogar com a seleção da Inglaterra e jogar num nível ok. Então fico feliz de saber disso. Li também que o Rashford foi bem, que o Antony foi bem. O Manchester United que eu vi colocou 2 bolas no travessão, a do Amrabat foi linda, a do Bruno Fernandes também, mas a do Amrabat especialmente foi bonita. E teve mais um gol do McTominay, né? Cara de volante, porém espírito de centroavante. E foi um gol de centroavante, mais um gol que mostra a qualidade que o McTominay tem, a facilidade que ele tem para finalizar. A qualidade que falta em outros quesitos do futebol dele, ele tem de fato para finalizar, é uma coisa que me parece muito natural para ele, o que é divertido. Enfim, mais um gol importante do McTominay, na segunda partida seguida, né, pelo Manchester United. Não, ele fez os 2 contra o Brentford, né? Ou só o segundo? Agora minha memória falha. Mas enfim, ele foi importante para o gol da virada lá e para o primeiro gol do Manchester United aqui. Um Manchester United sem Casemiro, né? Ele ficou no Brasil para uma recuperação física por conta de algo que ele adquiriu com a seleção brasileira. A princípio, volta para Manchester no início dessa semana, mas está suspenso para a partida da Liga dos Campeões contra o Copenhague. A ausência do Casemiro não é tão ruim assim, tecnicamente falando. É ruim porque o Manchester United está com um festival de lesões e com pouco jogador. Vamos ver se o Kobbie Mainoo ele volta, porque seria interessante ver esse garoto da base do Manchester United jogando e ganhando mais minutos. Mas de qualquer forma, o Casemiro está muito mal, né? É um começo de temporada muito ruim, tanto com a camisa do United quanto com a camisa da seleção brasileira. Então não é uma ausência lamentada, por conta, repito, da questão técnica momentânea do Casemiro para esse Manchester United. Passando para mais uma vitória convincente do Aston Villa nessa temporada, 4-1 agora para cima do West Ham, o Villa que é muito eficiente dentro de casa, né? Eu trouxe mais cedo o número do Manchester City, ou eu não trouxe? Não trouxe, olha, esqueci. O City chegou a 21 vitórias seguidas dentro de casa em todas as competições, o que é um recorde histórico entre qualquer clube da Premier League. Eu não tenho o número do Villa, mas já são vitórias seguidas, pelo menos, pela Premier League, dentro de casa, mais uma vez fazendo da própria casa alçapão para os adversários. E eu vou lembrar, mais uma vez, da minha ficha apostada no Aston Villa brigando por vaga na Liga dos Campeões, ainda mais se os clubes ingleses conquistarem a 5ª vaga para Champions nesta Premier League, né? Quando eu falo conquistarem, porque depende da campanha dos clubes ingleses nas 3 competições europeias nesta temporada. Então os ingleses podem conquistar essas vagas, o próprio Aston Villa pode se ajudar, se conseguir melhorar na Conference League, pode se ajudar na Premier League, né? Para conseguir aumentar essa vaga e ter mais chances de brigar por Champions. Não sei, né? Tá no começo ainda, mas os sinais são interessantes. É um Villa que está em constante evolução, muito guiada pelo melhor brasileiro dessa temporada, desse começo de temporada na Premier League, que é o Douglas Luiz. Não falo apenas pelos 2 gols, apesar de, evidentemente, serem uma marca interessante dessa temporada do Douglas Luiz, que agora chega a 6 gols na temporada, 6 gols para o camisa 6, 5 na Premier League, e é provavelmente o líder técnico desse Aston Villa. Eu sei que tem outros jogadores interessantes, né? O Diaby está muito bem, o Watkins é o homem-gol, mas tecnicamente falando, o Douglas Luiz está dominando aquele meio-campo muito bem. Eu sei que o Paquetá também faz um começo de temporada esplendoroso pelo West Ham, apesar de ter falhado nos 2 gols hoje. O começo de temporada do Paquetá está entre os melhores brasileiros da Europa. O Bruno Guimarães também está muito bem. O Joelinton não falo tanto porque tem ficado ausente por questões físicas, mas tecnicamente geralmente vai muito bem também. Aí temos outros nomes como Alisson, João Pedro, Thiago Silva, porém o Murilo, que está começando muito bem com a camisa do Nottingham Forest, mas
até aqui nessa temporada, o Douglas Luiz é o melhor brasileiro da Premier League. E o Aston Villa está crescendo. Olho nesse Aston Villa, hein? Olho nesse Aston Villa. Passando rápido, palpites rápidos aqui, né? Ou mais informações, talvez. O Wolverhampton consegue uma vitória contra o Bournemouth, que ainda não venceu em 9 rodadas. O Iraola, sei não, hein? Mas é um gostinho de vingança, vai? Pro Gary O'Neill, treinador do Wolverhampton, que foi demitido do Bournemouth para uma tentativa da nova direção, né, de ter um futebol um pouco mais vistoso, e trouxeram o Iraola, que tinha feito muito bom trabalho no Raio Vallecano, né? E eu gostei dessa mudança, por mais que eu goste do pouco que eu vi do Gary O'Neill no próprio Bournemouth, e está conseguindo fazer um bom trabalho nesse Wolverhampton, né? Mais uma belíssima atuação do Pedro Neto. Gosto muito desse jogador, já falei aqui algumas vezes, e que bom que ele está saudável fisicamente para voltar a jogar o futebol que ele já jogava antes da lesão. O Nottingham Forest estava com 2 gols à frente do placar e cedeu o empate dentro de casa para o Luton Town. Muito pouco para esse Forest, que tem material humano para entregar um futebol melhor e ter menos fragilidades. Um tropeço feio para um Steve Cooper que, sei lá, cara, eu sei que a torcida é apaixonada e tem toda a razão de ser, porque ele é o cara que fez o Nottingham Forest renascer, né, para a primeira prateleira do futebol inglês. Porém, eu não sei não, tá? Se é meio que um Gareth Southgate, que conseguiu resgatar e organizar a casa na seleção inglesa, mas a qualidade da seleção ultrapassou a qualidade do treinador. Eu acho que o Forest está mais ou menos nesse momento, não sei. De qualquer forma, temos, já falei aqui do Murilo jogando muito bem pelo Nottingham Forest nesse começo de passagem dele no novo clube. Mas a estranha omissão de Andrei Santos, né? A estranha opção do Steve Cooper de não dar nenhum minuto, né? O Andrei Santos só jogou nessa temporada pela Copa da Liga Inglesa e não tem 1 minuto sequer pela Premier League. Já são 5 jogos seguidos em que ele não sai do banco de reservas e antes não era nem relacionado. Então, assim, não vejo muito sentido, tá? Por mais que o Forest tenha um exército de jogadores, né? Um batalhão de jogadores para o setor de meio campo, o Andrei Santos ou está treinando extremamente mal, né? Ou não sei o que pode estar pegando, porque não é como se o meio-campo do Forest esteja voando, né? As opções que entram às vezes parecem entregar algo que você, conhecendo um pouco o futebol do Andrei Santos, consegue imaginar que ele entregaria mais. Vamos ver. E o Danilo segue machucado, infelizmente. E o Brentford conseguiu, nesse começo estranho de temporada, uma vitória retumbante para cima do Burnley, 3-0 dentro de casa. E eu queria trazer um destaque para o Mbeumo, que desde a suspensão do Ivan Toney, ele pegou as rédeas desse time, cara. É impressionante, participou diretamente de gols em 9 das 12 partidas que disputou desde a suspensão do Toney. Então, assim, o Mbeumo tá voando e o Brentford consegue voltar a vencer. É isso, minha gente. Obrigado pela paciência de quem durou até aqui. E fica então essa promessa de tentar trazer um vídeo pós Tottenham e Fulham nesta segunda-feira. Até já. Tchau, tchau.